tivemos um estudo preliminar, né, que toca-se bem a todos nós, né? Estamos aqui, todos nós estamos nesse processo de se conhecer, né? De ter um domínio maior mental, né, para que a gente possa dirigir melhor a nossa vida. E ao longo da nossa caminhada, desde que a gente aporta aqui ao planeta, ou nasce aqui, nós recebemos as informações que a família passa para nós, né? Os pais, principalmente, e depois a sociedade, a escola, tudo, enfim. E isso acaba, de alguma forma, se tornando difícil para nós, porque somos bombardeados por informações, todo mundo é bombardeado por informações que a gente às vezes fica confuso, né? Fica em dúvida, para onde eu vou, o que eu estou fazendo, o que é preciso fazer. E o que ocorre bastante conosco é que, como nós não temos ainda uma direção a seguir, a grande maioria, se a gente tomar, procurar entender essa questão, nós vamos encontrar no planeta Terra uma minoria de homens que já sabem aquilo que querem, né, e o que fazer. Mas a grande maioria da humanidade não sabe, vive à deriva, né, ao sabor do vento, desequilibrados que nós somos, praticamente. Às vezes, quando a gente ouve alguém dizer para nós que somos desequilibrados, e o estudo do autoconhecimento, ele provoca em nós uma insatisfação enorme. Porque, na medida em que a gente vai fazendo um trabalho de mergulho em nós vamos encontrando em nós as dificuldades que temos e que nós julgamos que está no outro. Mas essa dificuldade é nossa. Portanto, nós não podemos, primeiro, modificar ninguém. Não podemos modificar o companheiro, a companheira, o pai, a mãe. O pai e a mãe não podem modificar os filhos. Até porque, veja bem, quando você recebe um filho, né, aquele espírito que nasce naquela casa, ele traz toda uma informação de vidas e vidas e vidas, de experiências e experiências e experiências. Então veja bem, olha só, antes de Jesus perguntado Sócrates o que precisava fazer para evitar o mal, ele diz: conhecer-se. Jesus quer salvar o mundo, salve a ti primeiro. Nem Jesus disse que salva alguém. E se nós entregarmos a nossa vida na mão de alguém, seja quem for, nós estamos desviando das nossas responsabilidades para com a nossa vida. Ah, mas e meu filho? Meu filho é um espírito que está aqui como eu, com as mesmas necessidades de crescimento, e que ele vai fazer por ele. Eu não posso, de forma alguma, ser responsável pela vida do meu filho.
da minha mulher, do meu marido, de ninguém. E Jesus diz isso? Diz. Levanta-te e ande, que brilhe a vossa luz. Ah, mas eu não tenho que educar o meu filho? Tem. Eu preciso me educar. E se eu me educo, logicamente o meu filho que está ali do meu lado, ele não vai ver eu jogando papel na rua, tendo comportamentos, né, que nós sabemos que ainda temos e que a gente precisa corrigir. Esses comportamentos são errados? Certos? Não. Né? Quando a gente estuda Joana de Ângeles, Autoconhecimento da Joana, os 3 livros de autoconhecimento dela, Ser Consciente, O Homem Integral e Plenitude, a Joana é categórica. A gente não está aqui falando nada de... Né? A Joana é categórica. O ser consciente é aquele que, partindo da sua realidade psicológica, busca incessantemente conhecer-se. Para tal, não se acusa, não se justifica, não se culpa, descobre-se. Então, o que eu preciso fazer? Ela já disse que eu vivo experiência, que eu não erro. E se eu ficar parado lá no meu passado, o passado é referência. Eu matei, roubei, prostituí, eu fiz tudo que todo mundo faz. Jesus fez também. Matou, roubou, fez tudo. Se assim não fora, nós não estaríamos aqui falando de autoconhecimento. Porque a gente fica nessa visão religiosa, mística, achando que alguma coisa vai resolver a nossa vida. Por isso que é complicado, né? A gente fica aí a vida toda entregando a nossa vida na mão de alguém. Eu passei um tempo aqui na instituição, conversava com o Swami, né? E um espírito indiano que tem por excelência, né, na Índia tem por excelência se buscar conhecer-se. E é fantástico na cultura hinduísta, que disse que até, né, os 18 anos pertencemos aos nossos pais. Dos 18 aos 50, a nossa família. Dos 50 em diante, a nós mesmos. Por quê? Sendo o planeta Terra uma escola, né, e no caso um planeta de provas e expiações, todos nós estamos aqui aprendendo. Então não adianta a gente ficar apontando aí para fulano é ladrão, né? Ninguém está fazendo apologia a crime, nada disso. Né? Nós estamos falando aqui, né? Porque todas as experiências que os nossos irmãos passam, se nós passamos nessa vida, passamos em outra. Como é que eu vou compreender a mulher adúltera se eu nunca adulterei? Como é que eu vou compreender um ladrão se eu nunca roubei? Como é que eu nunca vou compreender uma pessoa que se droga, que bebe, que fuma, né? Se eu nunca fiz? É difícil, hein, gente? É difícil. Para eu compreender, falar de perdão, esse perdão religioso aí, né? Isso é perdão religioso. Por isso que Gandhi diz assim, eu não preciso perdoar ninguém que ninguém me ofende. Vocês acham, se a gente tem uma dimensão de Deus, né? Deus onipotente, onipresente, onisciente, né? Criador de tudo, né? Vocês acham que a gente ofende a Deus?
Deus nos perdoa. Ah, brincadeira. Ah, essa coisa de certo e errado, gente, nós estamos falando de autoconhecimento. Autoconhecimento mexe na cabeça da gente para a gente pensar. Porque quando o indivíduo ele entra num gabinete terapêutico, né, com uma culpa enorme, trazendo na sua vida, ele já anda até assim, curvado, porque ele está trazendo o mundo nas costas. Ele acha que ele é culpado pela vida do filho, do parente, do pai, da mãe, daquilo. E aí ele vai se curvando. E nessa culpa, ele arrebenta com todo o seu sistema imunológico, porque acaba com o sistema circulatório, endócrino, respiratório, por aí vai. Né? Porque passa o dia todo pensando bobagem. Aí o que vai acontecer? Né? Arrebenta tudo, as células, né? Nossa, fica um minutinho, porque quem manda no corpo é o espírito. Se o espírito não sabe o que pensa, vive em dúvida, não sei para onde eu vou, o que eu faço, o que eu quero. Não é? Eu não sei se eu como hoje ensopado, se eu como né, uma feijoada, ou vou fazer um churrasco. Quer dizer, tudo é bom. Né? A gente não está aqui dizendo que é uma coisa ou outra. Não, eu vou definir o que eu quero para mim, o que é melhor para mim. A partir daí, não é? A minha vida, ela vai se tornar melhor uma vez que eu começo a definir o que é válido para mim, o que é melhor para mim. Eu me lembro, com 28 anos, eu era um sujeito que comia demais, entendeu? Nossa, sentava o pau. E às vezes chegava em casa 11 horas da noite, trabalhando e tal, e chegava em casa, já estava casado, e a minha mulher, às vezes quando chegava sexta-feira, eu, olha, faz aquela costelinha com batata, eu adorava, eu chegava e passava na padaria perto de casa, comprava uma cerveja preta que eu adorava, né? E era cerveja 11 horas da noite, hein? Então, com 28 anos, eu comecei a sentir, né, um tremor nos lábios, né? Aí, no lugar que eu trabalhava, né, um amigo que era médico virou para mim e falou assim, aí eu falei com ele, pô, cara, eu estou sentindo isso. Ele falou, cara, para agora. O que você faz? Como é que você come? Aí eu falei, não jante mais. A partir dos 30 anos não se janta. Você está... Não faça isso. Eu falei, é mesmo? Então, mas desse jeito, né? E pior não é isso, gente. Eu comia às 11 horas, essa coisa todinha, e depois ainda namorava até mais tarde, sexta-feira, dia que todo mundo namora, né? Com certeza estava, né? Com um pezinho assim, né? A correr para o Rocha Faria, né? Dar trabalho para os médicos. Porque é o que a gente faz. Né? Depois a gente chega lá e diz que o hospital é ruim, é isso, aquilo que os médicos não atenderam. É o que a gente fala. Mas, olha só, antes da gente chegar lá, tem um processo aí. Porque na medida em que a gente vai entendendo esse mecanismo, eu com 28 anos, e ele disse para mim, olha, se você continuar com 35, tu tem um AVC. Eu falei, é mesmo? E aí, eu fiz o que ele mandou. E depois, o que eu fui fazer? Eu fui procurar a yoga. Eu fui procurar a yoga, e comecei a fazer yoga, comecei a mexer na minha alimentação, respiração, tudo. E aí eu fui entendendo, né, que a vida é maravilhosa. Verdade. Não é? Porque eu fui me amando, comecei a me amar. Né?
quer dizer, gente, eu não sou nenhum santo não. Não tem nada a ver. Isso aqui não existe. Não existe santo não. Às vezes a gente chega na casa espírita e encontra as pessoas com uma cara de santo. Vai lá na casa delas para você ver uma coisa. Vai ver o inocente em casa. Vai ver o inocente. Vai. Tá? Então nós não somos isso não. Nós somos criaturas em processo de crescimento. Todos nós. Essa é a situação nossa. Se nós fôssemos espíritos melhores, não estaríamos na Terra. A Terra não é lugar de espíritos elevados. Os espíritos amigos que trabalham aqui, eles estão na mesma relação que a gente. Eles estão trabalhando para que um dia eles possam estar encarnados também e conduzindo a sua vida melhor. Eu me lembro de um caso que o doutor Sérgio Felipe, que é um neurocientista lá da USP, não sei se vocês conhecem, o Sérgio Felipe contando uma história numa palestra dele, de uma médica que contraiu um câncer e aí se entrar num processo difícil. E nesse processo ela foi se abatendo, estava em estado terminal. E aí ela conversando com ele, ela falou, pô, Sérgio, estou sentindo que a situação está cada vez mais difícil para mim. Aí ele falou assim, olha, quando a gente chega numa situação muito difícil, ela até então não sabia que ele era espírita, né? Aí, olha, quando a gente chega numa situação muito difícil, o que a gente faz? A gente busca todos os recursos que for possível buscar. Você quer ir num lugar comigo? Aí ela falou assim, vou sim. Você é uma pessoa em que eu tenho bastante confiança. Pô. Aí ela foi com ele. Lá a entidade que a atendeu, né, o espírito que a atendeu, virou para ela e falou assim, você está querendo morrer, né? Está querendo se matar, né? Então, ao invés de você querer passar para o lado de cá, vamos fazer o seguinte, troca comigo. Ela se assustou. Troca comigo, porque eu estou fazendo um esforço, eu estou aqui no mundo espiritual trabalhando direto para poder estar no lugar de vocês aí. Não pensa que eu estou numa situação melhor que a sua, não. Agora, veja só, você encarnada, médica, que pode estar fazendo muita coisa em seu benefício, principalmente, você está querendo voltar para o lado de cá. Está jogando a sua oportunidade fora. E aí, ela saiu dali, segundo o Sérgio Felipe contando, né? Ela saiu e foi trabalhar, atender pessoas gratuitamente, tá? Porque existe, a gente sabe que a situação da classe médica é bem complicada, gente. Verdade. A gente não está aqui, né? Mas é bem complicado, porque os interesses financeiros são enormes. Então, o indivíduo ele vem ao mundo, e principalmente quando ele vem com a responsabilidade, né, de fazer um atendimento, né, à população nessa área, né, ele tem um compromisso humano, né, e é o que às vezes a gente não vê. E o nosso exemplo maior, que todo mundo conhece, o maior exemplo de médico do planeta Terra é o Dr. Bezerra, né? Como ele, eu não conheço ninguém. Conheço bons exemplos, mas como o Dr. Bezerra, eu não conheço. Então,
veja só, essa questão nossa de começar a olhar para a gente, não adianta, você está do lado ali, eu estou aqui do lado do meu companheiro, ele tem uma trajetória, um planejamento de vida diferente do meu. Eu não quero estar no lugar dele, tá? De jeito nenhum, nem ele vai querer estar do meu lado. Do meu lado. Porque a nossa programação de vida é totalmente diferente. A gente precisa ter consciência disso. Tá? Você não pode viver a vida do seu filho. De jeito nenhum. As responsabilidades que ele traz são dele. O que ele vai estudar, o que ele vai fazer na vida, com quem ele vai se unir. Imagina que às vezes a gente atende pessoas extremamente preocupadas, né? Com a questão do porquê o filho está ligado a essa mulher, ou a mulher está ligada a aquele homem. Gente, isso é um absurdo. A gente querer interferir na vida do outro. É complicadíssimo. E por isso a gente vive mal. E por isso a gente não dorme. Por que a gente não dorme? E é um remédio controlado que vai resolver isso? Até vai. Mas o remédio, você pensa que você dormiu, você não dormiu. Primeiro que o espírito não dorme, não é verdade? Se eu estiver falando alguma coisa aqui que fira a doutrina espírita, o livro dos espíritos, me corrija. O espírito não dorme. Ah, o espírito continua na cama? Ah, continua, perturbado, agarrado ao corpo. Porque um espírito tranquilo, ele bate na cama, vai embora, ele tem o que fazer do outro lado, tem muita coisa para fazer. Então ele não vai ficar ali. Ele não vai ficar pensando no filho, na mulher, na casa, no emprego, nisso, naquilo outro. Gente, não vai ficar. O espírito ocupado não fica desocupado pensando besteira. Uma mente ocupada, bem direcionada, ela tem o que fazer. Ela não pode parar para pensar, né, em bobagem. Ficar pensando o que vai ser amanhã. Ainda não cheguei amanhã. Mas já está todo mundo preocupado aí com amanhã. Ainda nem chegou. Eu não sei o que vai acontecer. O que acontecer vai ser bom. Com certeza. O que acontecer vai ser bom, porque não existe nada ruim. Não existe nada ruim. A gente é que entende assim, por ignorância nossa. A partir do momento que a gente começa a perceber, né, que a nossa vida, ela é maravilhosa, mas não é da boca de fora, não, gente, é sentir mesmo, lá, minha vida é maravilhosa, né? Acordar pela manhã, né? Com o astral lá em cima. Faça sol, faça chuva, faça o que fizer, né? Feliz. Eu não sou homem nem mulher, sou espírito. Eu não sou homem nem mulher, sou espírito. Sou espírito, né? Olha só que maravilha, não morro. Não tenho fome. Né? Não tenho sede. Ah, ainda tenho, porque estou no corpo. Mas a partir daí, não é? Eu começo, né, a trabalhar minha cabecinha. Sabe por quê? Coisa simples. Vocês já repararam que quando a gente está com uma fome danada, não é? Aí de repente alguém vem e fala assim, e olha aqui, veja que
Isso aqui, olha só que bacana e tal. Aí você começa a olhar, aí fica entretido, vendo aquilo, a fome passa. Mas que danada de fome é essa que passa quando a gente tem alguma coisa mais importante que a fome? Não é verdade? Isso acontece com todo mundo, gente, acontece comigo. Tá? Tá? Acontece com todo mundo. Quantas vezes a fome passa da gente estar trabalhando e desaparece a fome? Aí você, caramba, esqueci de comer. É só uma questão da gente parar, né, e fazer uma autoanálise. Gente, por que eu estou sofrendo por quê? Tem motivo? Não. Eu não posso sofrer por isso. Ah, mas eu não suporto aquela minha nora. Ó, meu. Se você for dar for fazer uma análisezinha, né, mais profunda, aí você vai ver aquela tua nora que você não suporta, né, lá atrás era sua filha, né, e que às vezes todos aqueles comportamentos que ela tem hoje, né, são comportamentos oriundos da ligação que ela teve com você e do seu mau comportamento também. E que hoje ela está próxima, mas você está numa condição diferente, aí você olha para aquela nora e diz assim, não suporta essa mulher. Da mesma forma que você fazia com o seu filho, que você não brigava, né? A sua filha, que você brigava com ela e não suportava a sua filha. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, essa questão do autoconhecimento, e de que Joana nos chama bastante atenção para os nossos sofrimentos, né? Porque a dor é inevitável, o sofrimento não. A gente só sofre se não entender a dor. Agora, o Sidney me pergunta para mim, João, mas o que negócio de dor? O que é dor, né? O Sidney vai perguntar para mim, dor. Então, gente, a gente nomeia alguma coisa, né? Nomeia. Não gostar da nora, não gostar do filho, não gostar do país, não gostar disso, daquilo outro, é dor para nós. Mas aquela chamada dor, ela é necessária exatamente a mesma coisa do meu fígado. Começa, eu tomo todas. E aí depois, né, eu fico me sentindo mal, né? Por quê? Aí, mas que dor horrível, né? E as pessoas que têm problemas de ordem renal, né? Cálculo renal, eu já tive. E depois que eu fiz mudanças na minha alimentação, nossa, nunca mais tive nada. E os rins, como são amortecedores do sistema nervoso central, quando você fica com ódio, eles gritam, eles filtram o sangue, né? E aí você come um monte de... Todo dia come pizza, come isso, come aquilo, papapá, né? Aí depois vem aquela raiva, né? Que é aquela energia, aquela força danada, que vai lá e vai petrificar, né? Porque a sua energia não flui. Porque quando você está com raiva, a sua energia não flui. A energia que entra aqui no coronário precisa circular por todo o corpo. E se fica aqui, entrou energia. Imagina o universo mandando para você aquela energia toda, né? E você não distribui. Aí ela para. Parou e vai explodir. Aí vem a dor de cabeça, vem tudo que a gente sente, né? Porque a gente não soube, né, equacionar aquela situação, não soube trabalhar aquilo, não parou para
entender aquilo que está vivendo, que é o que a gente precisa fazer, né? A pedra, João, a pedra no juiz é a raiva, né? Que não foi colocada para fora. Com certeza. Quer dizer, a alimentação tem uma função química aí, tá certo? Mas o que vai provocar aquilo ali é aquela energia terrível, né? Que a gente descarrega no corpo e vai formar Pedra no rins. as pedras, né? Serão formadas a partir daí. Aí você ainda vem, né? E faz uma alimentação que ajuda o processo. Tanto é que na época que eu tinha problema renal, que tinha cálculos, né? O médico virou para mim, um urologista lá do IASERJ, virou para mim e falou assim: ô João, faz o seguinte, primeiro foi a enfermeira, que a última crise que eu tive, eu cheguei no IASERJ com os lábios roxos, aí ela, tão carinhosa comigo, botou a mão na minha testa, eu era jovem, né? Ela começou a passar a mão assim, Melhorou, né? aí ela passou a mão na minha cabeça e tal, falou assim: poxa, Aí já foi melhorando. você é tão jovem, eu fui, né, relaxando. Aí ela foi avisando: você é tão jovem e tal, por que você não muda a sua alimentação e tal? Pô, o doutor fulano, ele é legal, ele vai conversar com você e tal. Quer dizer, todo esse processo, até aí meu filho teve testemunha, vocês sabem o quanto eu sofria, né? Às vezes eu tive 3 crises, dali eu tomei vergonha na cara. Tomei vergonha na cara. É verdade. Tá? E aí é o que eu estou dizendo, depende da gente. Né? O que a Joana fala aqui, só depende de nós, a nossa vida vai ser melhor ou pior, dependendo de nós. Né? Eu preciso ter essa consciência. Eu preciso entender que a minha vida ela vai ser melhor se eu fizer da minha vida melhor. E aí então, o que a gente faz? Né? Quantos minutos? Até 10. É 10? Então, aí o que a gente faz? A gente está vivendo qualquer situação, seja ela de tristeza ou de alegria, porque não é só a tristeza, né? A alegria pode se tornar um problema. Fica eufórico demais para você ver, e fica triste demais para você ver. Para a gente colocar um barco no rio que corre uma correnteza, a gente precisa amarrar, né, os 2 lados do barco, uma corda numa margem, a outra corda na outra. Aí a gente caminha, o barco ele vai seguindo, né, a correnteza no centro do rio. Isso quer dizer o quê? O nosso rio precisa ter equilíbrio, nem pode ir para um lado nem para o outro. A gente precisa estar centrado naquilo que a gente quer. E isso a gente vai entendendo. Lá na nossa instituição, que é uma instituição franciscana, e nós temos, e aqui também, né, o Dr. Herman, Frei Rogério, que é um franciscano também, né? Os franciscanos, eles praticamente não são religiosos, não é? Se a gente conhece mais a intimidade dos franciscanos, vocês veem até que o Papa Francisco, ele tem um comportamento, mesmo sendo um jesuíta, que não é um franciscano, mas ele tem um comportamento franciscano, a visão franciscana de viver. A visão franciscana de viver é uma visão de desprendimento. Você não está proibido de viver as coisas materiais. Você não está proibido, né, de viver numa casa confortável, de ter um carro.
de comer, de beber e tal. Nada disso é proibido. Agora, que e como fazemos isso aí começa a ficar difícil para nós. Não é? E lá a gente costuma, né, conversar com as pessoas, como aqui também, que tem aí o Frei Rogério, tem toda uma direção, né, nessa caminhada. Na época que eu passei aqui, fazendo um estágio de aprendizado aqui com os nossos amigos espirituais e alguns amigos encarnados também, né? Eu sei muito bem que essa casa, muito embora ela preste um serviço mediúnico de atendimento de cura física, mas esta casa, ela tem por objetivo fazer ou ensinar aquilo que Jesus nos ensinou, caminhar com as nossas próprias pernas. Verdade. Aqui, pelo menos eu nunca ouvi de ninguém aqui, na época que eu passei, e nunca ninguém me proibiu de falar, né, aqui, nunca ninguém me interferiu de falar aqui sobre a questão do autoconhecimento, porque foi assim que Jesus ensinou. Verdade. Fazendo com que nós pudéssemos, né, caminhar com as nossas próprias pernas, nos tornarmos espíritos adultos, amadurecidos, responsáveis por nós mesmos. Então, aí nós vamos encontrar o que nós chamamos de cura. A cura é amadurecimento espiritual. Todos nós estamos buscando amadurecimento espiritual. Saber o que a gente quer. Ah, eu quero tomar uma Coca-Cola? Tá, eu vou tomar uma Coca-Cola. Tá? Mas se eu tomar 1 litro de Coca-Cola, já começa a ser um problema. Eu quero tomar uma cachaçinha? Ah, tudo bem, vou tomar uma cachaçinha. Mas se eu passar, né? Saúde. Vai ser um problema. Eu quero tomar um cálice de vinho, né? Eu vou tomar, tirando as exceções das pessoas, né, que são adictas, né? São alcoólicos. Então, tem isso, né? Que essas pessoas, elas têm um processo já estabelecido no seu perispírito, porque, veja bem, vamos para o raciocínio lógico, né? Espiritismo é raciocínio lógico. O indivíduo que vive num país de clima frio, vamos pegar a Rússia, os russos bebem muito, vocês sabem disso, né? Os russos bebem muito e muita vodka, né? Porque lá é frio. O inglês bebe muito, porque lá é frio, né? Então, esse espírito que nasceu lá, só instantinho, criou o hábito, né, de beber muito, né, os destilados, né, e por aí vai. Ele traz consigo gravado, não é assim que a gente aprende na doutrina espírita, que está gravado no perispírito, a gente traz isso. E aí a gente vai trabalhando em nós esse equilíbrio de saber, né, e entender isso. Porque se a gente não entender, né, e às vezes a gente se sente culpado, né, culpado com tudo isso, que não pode se sentir, a mesma coisa vale para as drogas. Eu já te dou, já, tá, André? Só um instantinho. A mesma coisa para as drogas. Imagina um índio aí na Bolívia que fuma muita maconha, toma chá de coca e tal, né? Mas ele é um espírito. Ele reencarna, ele não vai trazer aqueles hábitos? Vai ou não vai? Vai trazer. Está arquivado ou não está arquivado? Então, olha só, como qualquer
qualquer outro hábito, né? Ou qualquer outro vício. Você tem o hábito de tomar alguma coisa na hora do almoço e tal, aquilo ali pode se tornar um vício. Então você precisa ter, né, um direcionamento mental. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. E assim é com a bebida, com o sexo, com a comida, com tudo que a gente possa fazer para que a gente tenha uma vida mais saudável. Fala, André. Quebrando o meu anonimato, tá? Mas eu me fiz necessário salientar, tá? Como membro de Narcóticos Anônimos e Alcoólicos Anônimos, indiferente da quantidade que se usa, o que se aborda dentro da adicção e do alcoolismo, que se desvincula da quantidade, é o uso abusivo que a doença da adicção e do alcoolismo leva o indivíduo à total desmoralização dele até o último dia dele da morte, entendeu? Até o dia do desencarne dele, digamos assim. Ou então ele vai ficar sofrendo, mas de forma que ele se desgaste a vida dele, se desmoralizando totalmente. Por exemplo, independente da quantidade, tem pessoas que bebem muito e conseguem administrar a vida. O adicto não. O adicto, ele usa drogas e ele não administra, ele não tem nenhum controle sobre a vida dele. Entendeu? Ele precisa do grupo para que o grupo possa ajudar e auxiliá-lo a viver a experiência dentro do grupo, entendeu? E ele voltar a restabelecer a vida dele em sociedade. Entendeu? É mais ou menos isso. Muito bom, André. Veja só, se nós entendermos, olha só que bonito, né? Se nós entendermos que todos nós temos as nossas dificuldades, tá certo? Nós precisamos uns dos outros. Precisamos ou não? Precisamos, sempre. Precisamos uns dos outros. Ninguém vive sem precisar. Agora, para eu encerrar, posso só rapidinho? Eu vou tocar uma música. Até 10 horas. Só até 10 horas. Não, só uma. Porque, olha só. É 10 horas, pode ter coisa externa? Não, é só para ver. Deixa eu ver se eu consigo. E olha, vocês me perdoem que eu não sou músico e não tenho assim, habilidades com instrumento como deveria, né? Isso é uma questão de autoconhecimento. Por isso que eu me conheço, eu sei que não tem, né, assim. Quem toca violão aí, me perdoe. Essa música chama-se Independência. Mas ela não quer dizer que... Ela não quer dizer que a gente não dependa. Nós dependemos de Deus.
Experiência de vida, né? De trabalho comigo principalmente, né? Vem me ajudando, tá? E hoje em dia eu não como mais como comia, não bebo mais como bebia, não me drogo mais como me drogava. Hoje é um homem liberto. Essa coisa da independência, né? Sinto que hoje na vida consigo viver sem você. Esse sem você, né? Sem uma mulher, sem você. E a gente coloca que porque nós somos felizes, né? Na Índia a gente aprende, né? Aquilo que eu falei, que após os 50 anos, né, nós pertencemos a nós mesmos. Então, já temos a maturidade para entender, né, enquanto espírito, que nós só dependemos de nós mesmos. Muito embora a gente tenha um companheiro, uma companheira, um filho, um amigo, que a gente gosta de estar junto, mas ele é ele e nós somos nós. E aí nós não podemos ter dependências da casa espírita, dependências da igreja, dependência do país, né? Do time de futebol. Não podemos ter dessas dependências. E isso é que nos faz cativos. Nos faz cativos. A partir do momento que a gente começa, né, como diz Jesus, né, que brilha a vossa luz, a gente começa a se sentir iluminado, que tudo está em nós. Deus está em nós. Ele não está fora de nós, está em nós. E é preciso que a gente mergulhe cada vez mais em nós, para que a gente descubra esse Criador em nós. Muito obrigado por estar aqui com vocês. É um prazer enorme, né? O senhor pode fazer a prece final? Posso fazer a prece cantando? Posso? Pode, desce. Posso dizer uma coisa para vocês aqui? Assim, Pai, tira o reverso. então tira aqui para mim, por favor.
se você Nada como filho, né? Que sabe Tem hora que depende do filho, né, Sr. Oi? Tem hora que depende do filho. Pô, só depende. Não, o microfone não encaixa nessa caixa. Só depois de me der letras, né? Manda Ó, pra mim. falar em negócio de letra de música, no trabalho como terapeuta, né? Porque a minha vida não foi como terapeuta, eu fui professor até me aposentar. E depois, para não ficar parado, né, você tem que fazer alguma coisa. Aí fui estudar, né, mais um pouquinho, e aí comecei a prática como terapeuta. Mas eu não cobro, nem deveria, nem devo, né, até porque faz parte daquilo que a gente falou aqui sobre o exemplo do Dr. Bezerra de Menezes. Né? Ele, para mim, é um exemplo, é um espírito maravilhoso, né? Amigo, né? Então, e além disso, eu já tenho o meu salário como professor aposentado e tal. Mas nessa prática, né, eu comecei atendendo as pessoas e vendo as minhas dificuldades, comecei a trabalhar, né, e a música começou a surgir. Lógico que os espíritos amigos, né, aí tem a questão da mediunidade, né? A mediunidade, ela não está circunscrita apenas a uma mesa mediúnica na casa espírita. Mediunidade é tudo, mediunidade é sintoma, né? Por isso é fisiológica, segundo o livro dos Espíritos, né? É sintomática. Então, a gente sente, né, aquela aproximação. Agora mesmo, quando a gente estava falando, eu senti a aproximação aqui do Suane, né? E senti ele me abraçando aqui. Então, isso é muito legal, a gente ter esses amigos, né, no mundo espiritual, que continuam conosco, que nos ajudam. Aí, você falou da música, eu sempre gostei do violão, mesmo não sabendo tocar, e as músicas foram surgindo com o trabalho. Aí, uma vez uma amiga minha falou assim: poxa, mas por que você não grava isso? Todas essas músicas e tal. E aí apareceu um amigo que falou assim: vamos gravar? Então, talvez no máximo, no próximo mês, vai estar saindo um CD, aí depois eu vou com todas elas. São 6 músicas, elas todas são de autoconhecimento, né? E aí depois eu passo para vocês, vou passar para a Nelma, tá? E aí vocês podem entrar lá no Face, né? E para pegar as letras. Na próxima vez que eu aqui estiver, eu trago então o CD tá bom? Essa música que eu vou cantar aqui, para fechar, que é uma prece. Essa música fala muito fundo a nós, porque a gente, quando fala de Deus, né? Amo você, sou feliz assim. Amo você, força que existe em mim. É dessa força que digo alegria, é da alegria que consigo viver. Ando sempre com um olhar compassivo, se olhar, consigo me perceber. Em cada dia que nasce o sol, ou até mesmo quando a chuva cai,